que logo mais também tem um voo aí, então a gente tem que aproveitar o máximo que der desse pessoal. Tá? Então, Bruno, te agradeço novamente e passo a palavra para a Amanda. Amanda é advogada, professora e consultora para negócios de blockchain e inovação. Ela veio de Natal para falar para nós e eu gostaria de agradecê-la e tentar fazer com que passe um pouquinho do blockchain para os nossos advogados aqui do Paraná. Só apertar. Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer ao AB do Paraná por estar aqui nesse dia e também agradecer o capítulo local do Legal Hackers e alguns apoios institucionais, como o Tech Ladies e a AB2L local, e dizer que desejo sucesso a esse cenário local, que eu estou bem admirada, que não acontece em muitos outros locais do país, não acontece um envolvimento tão grande com tecnologia como tem acontecido aqui. E acho que a gente está começando o início de novos tempos, onde a descentralização do conhecimento é um novo caminho. E falando em descentralização, eu vou começar, então, o meu tema. Vou começar sentada aqui mesmo, tá? Que eu me sinto um pouco mais confortável do que estar andando. Vou falar sobre blockchain. E, para mim, cada palestra que eu tenho que falar de blockchain, para mim é um desafio pessoal, que eu tento construir o assunto do zero e trazer um pouco de conhecimento que seja palpável para as pessoas num assunto tão difícil. Geralmente as pessoas entram muito numa seara técnica, falando de mineração, falando de criptomoedas, e acabam que, no final, às vezes, do conteúdo, elas não conseguem identificar um pouco do que é realmente blockchain. E em cada palestra que me pedem para falar disso, eu tento trazer um pouco numa visão mais factual. Nessa palestra em especial, para mim está sendo um desafio, que é a primeira vez em palestra que eu vou falar de blockchain na seara corporativa. E eu vim pensando o que é que eu ia falar de blockchain na seara corporativa e não repetir os mesmos exemplos, que seria, por exemplo, do Walmart, que já usa blockchain para rastrear alguns produtos, desde a colheita até a chegada nas prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos, e através de um celular, com a leitura do QR Code, as pessoas conseguem ver todo o caminho que aquele produto perseguiu, e assim ele consegue, inclusive, evitar desperdício. Se ele detecta, por exemplo, que algum produto, algum estoque está danificado, ele consegue identificar exatamente qual é a peça que ele consegue eliminar. E, para não ser repetitivo e dar esse exemplo que eu acabei de dar, eu quis trazer um exemplo atual de um edital que ainda está aberto, qualquer um dos senhores pode participar, do Instituto CIA, que fecha dia 11 de março. O Instituto CIA abriu um edital com o nome exatamente Transparência na Indústria da Moda. O Instituto CIA abriu esse edital, onde os projetos, para serem abordados nesse edital, eles têm que trazer transparência e rastreabilidade na indústria da moda. Segundo o Instituto CIA, ele contextualiza um pouco a indústria da moda e ele fala que a expansão dessa indústria, por ter ficado muito expansiva e muita multiplicidade de contratações e subcontratações, acabou-se que perdeu-se um pouco da responsabilidade com os direitos humanos, responsabilidade ambiental, e o Instituto CIA fala que blockchain pode retomar essa responsabilidade. Então, agora, voltando um pouco para blockchain, eu vou explicar, então, como que blockchain pode trazer essa solução para problemas como esse de registro. Blockchain nada mais é do que uma plataforma que você transaciona valores. E, falando especificamente, eu escolhi uma plataforma aqui para falar hoje. Existem várias blockchains, tá? Que você pode fazer negócios. Eu escolhi a plataforma do Ethereum. A plataforma do Ethereum, o diferencial dela é que existe vou usar uma coisa, existe um nomezinho chamado EVM, que esse EVM é que permite que você consiga fazer regras em contratos, em smart contracts, que a gente chama. E outro erro que as pessoas cometem muito, eu já venho trazendo
outra definição para vocês, que smart contracts não depende de blockchain, tá? Smart contract nada mais é do que soluções autoexecutáveis, dados autoexecutáveis, que Nick Szabo trouxe em 1993. Só que, lógico, se eu tenho uma ideia de soluções autoexecutáveis, dados autoexecutáveis, e hoje em dia eu tenho uma tecnologia totalmente descentralizada, fica muito mais fácil eu rodar uma solução de smart contract numa tecnologia dessa. Então, por isso que hoje eu falo muito mais smart contract do que antes de blockchain. Mas blockchain não depende necessariamente de smart contract. Então, voltando então para a indústria da moda, você já pode, inclusive, anotar tudo que eu estou dizendo e submeter esse projeto, que está aberto ao edital, do Instituto CIA, que é só para o Brasil. Se você pega uma plataforma dessa e você desenvolve um sistema em blockchain, o que é que eu consigo? Eu consigo interligar, por exemplo, todos os fornecedores, desde da pessoa que fabrica a matéria-prima até a pessoa que vai vender no varejo. Então, eu consigo fazer com que aquela grande indústria tenha mais responsabilidade. Então, aí eu venho trazendo outra questão, que aí é para os advogados mesmo, a questão de compliance. Talvez muito em breve, num futuro muito próximo, todas essas políticas de compliance que a gente discute hoje em dia, talvez a gente não venha a discutir, devido ao fato de que, se essas grandes indústrias, essas grandes companhias começam a adotar tecnologias como essa, elas não precisam mais ser controladas por políticas de compliance, porque elas estão tendo seus registros autocontrolados automaticamente. Então, políticas de compliance, muito provavelmente, no futuro, também não vão existir, na minha concepção. E não é à toa que o Instituto CIA abriu um edital como esse, tá? Em 2017, uma venezuelana chamada, eu anotei o nome dela, que eu não decorei, uma venezuelana chamada Neliana, ela já desenvolveu o primeiro piloto de transparência na cadeia de suprimentos da moda no mundo, e ela fez uma parceria com uma estilista chamada Martine. Essa iniciativa foi apoiada pelo Instituto CIA, e eles conseguiram rastrear uma matéria-prima específica, que é a lã de alpaca. E eles conseguiram rastrear desde da hora em que a lã é cortada no corpo do animal até a hora que a lã chega nessa grife de luxo, e eles conseguiram ter as primeiras roupas do mundo com a etiqueta rastreada em blockchain. Eles colocaram um QR Code lá na etiqueta e são as primeiras roupas do mundo rastreadas em blockchain. Então, daí fica o questionamento, que alguns falam que é uma tecnologia que talvez ela não tenha muita função, mas a gente já vê que grandes indústrias estão usando elas, tá? Quem trabalha com isso no dia a dia, como eu, já vê grandes indústrias do aço, por exemplo, tentando identificar como que blockchain pode fazer todo o rastreamento do aço também em blockchain, porque se vocês entenderem que, se eu tenho uma tecnologia, uma das características dela registros imutáveis, e ela usa uma criptografia avançada, onde eu tenho uma segurança e uma confiança, e não depende de uma pessoa privada ou de um ente privado, eu consigo tirar toda a minha insegurança do mercado, e eu consigo fazer com que todos os entes da minha empresa ou da minha companhia consigam se comunicar entre si, sem eu depender de ninguém. Então, é basicamente isso que eu trouxe para vocês. A minha demonstração de blockchain no setor corporativo não é muito extensa. Tem mais alguma coisa que você quer que eu fale, Bruno? Criptomoedas? Fala como o pessoal ganha dinheiro, né? Como é que o pessoal ganha dinheiro com Bitcoin? Vou falar um pouco da história, então, né? A história, na verdade, é a história da blockchain. Todo mundo pergunta isso, eu estava falando aqui para ele. No final, não vão querer que eu fale de moeda, né? Eu nunca venho falar de moeda, mas eu sempre falo de moeda. Na verdade, em 2008, Satoshi Nakamoto criou um paper, tá? Que é nada mais do que um artigo acadêmico, e ele disse para o mundo ali que existiria a primeira moeda totalmente virtual.
Já existiam antes modelos de moedas totalmente virtuais, só que nenhuma delas resolveu o problema do duplo gasto. Duplo gasto nada mais é do que aquele problema do e-mail que a gente tem. Se eu mando um e-mail para você, eu consigo mandar várias cópias daquele e-mail. E o Satoshi Nakamoto resolveu isso através de teoria de jogos, usando criptografia avançada, que a gente chama de blockchain. Então, blockchain nada mais é do que isso, criptografia avançada. E, no futuro muito próximo, a gente não vai nem falar de blockchain. Aqui a gente usa internet sem falar de IP. Então, no futuro, vocês vão usar blockchain sem saber que estão usando blockchain. Vão usar várias plataformas descentralizadas sem saber que estão usando por trás dela tecnologias que usam blockchain ou blockchains, que existem várias. E em 2009, depois de 3 meses que o Satoshi Nakamoto lançou o paper, ele lançou o software, onde houve a primeira transação, que não foi comercial, foi entre ele ou eles, que na verdade não se sabe se era um grupo, é um pseudônimo usado, e um suposto programador. E só em 2010 teve a primeira transação comercial, que é a história das pizzas. Quem sabe aqui é a história das pizzas? Que foi comprado 2 pizzas GG com 10 mil bitcoins. Só que outra lenda é que as pessoas acham que alguém está muito rico com esses bitcoins, mas assim, já fizeram estatísticas, estudos e sabem que esses bitcoins, como não tinham valor na época, eles estão todos perdidos, que a gente chama de limbo, tá? Então esses bitcoins todos. Quanto que valeria hoje? 10? É muito dinheiro. Mais ou menos. Hoje vale 35 mil. Então 10. 250 mil uma pizza, né? É, bem caro, né? E daí. E engraçado, falando nisso, que tem uma pessoa nos Estados Unidos fez um livro. Existe um tipo de wallet que você guarda a moeda no papel, você escreve, você baixa o software, só funciona no Linux. Ah, não, semana passada me contaram que já estão rodando em Microsoft. Mas você baixa o software, você consegue fazer a sua carteira no papel e você escreve, e ali no papel é que está a sua carteira, seu registro. E ele saiu, ele mora nos Estados Unidos, esse senhor, e ele saiu para passar o final de semana em outro canto, e depois disso alguém limpou a casa dele. Quando ele voltou, não tinha mais o papel lá, e ele ficou desesperado e não recuperou. E ele fez um livro, e assim, você lendo o livro, você sente a dor dele, porque ele perdeu todos os bitcoins dele. É bem interessante. Então, assim, é uma tecnologia bem disruptiva, é uma tecnologia nova, mas, além disso, é uma tecnologia que a gente tem que estudar bastante. É o que eu sempre digo, as pessoas elas são muito empolgadas com as criptomoedas e com os ICOs. Tá? A maioria dos ICOs são todos lixos, eles não funcionam. Inclusive, muitos papers de ICOs e de criptomoedas, se vocês lerem os papers deles, tem escrito, eu não sirvo para nada, só que está escrito em chinês, em japonês, e as pessoas não leem, não estudam, e vão lá e compram, investem, só que não serve para nada. Só que o próprio programador escreveu lá, eu não sirvo para nada. E então, como qualquer outra coisa, produto que você vai comprar, todo consumidor tem que estudar. Ninguém vai colocar o seu dinheiro em qualquer canto. É um investimento como outro qualquer, é um produto como outro qualquer. Então, assim, e nem em relação a criptomoedas, é que eu sempre digo, um alerta, não é para qualquer pessoa. Tem que estudar. Senão, não é todo mundo que tem psicológico para comprar ontem a 39 e hoje está a 35, tá? Já tem países com vários casos de suicídios por causa de criptomoedas, é uma coisa bem séria. E isso tem acontecido bastante. Inclusive, no Brasil, já tem muitos casos de pessoas que estão desesperadas por causa que não conseguem acompanhar essa queda que teve, e elas estão passando por muitos problemas, inclusive de familiares, de perda de relações próximas dentro da própria casa. Então, o que eu digo a vocês é, se vocês quiserem pesquisar, estuda tecnologia, porque independente de valor de moeda, o que fica é a tecnologia. E é isso que eu deixo para vocês aqui. Amanda, deixa eu aproveitar o teu gancho e para a gente dar uma dinâmica um pouco diferente. O que você acha que o blockchain ele vai impactar diretamente na área jurídica? E melhor, o que você acha que os advogados vão precisar aprender em relação ao blockchain nesse caso do impacto?
Tá, tem duas coisas. Tanto você aprender a lidar com o cliente que quer fazer algo que usa blockchain ou criptomoeda, como você aprender a usar a blockchain. Vamos para o primeiro caso. Se chega um cliente no seu escritório que ele quer levantar investimento com criptomoeda ou com ICO, você precisa conseguir saber primeiro o que é. Se ele diz assim, eu quero a partir de amanhã, eu sou uma construtora da minha região e eu quero levantar investimento através de SEO. Me faça um parecer sobre isso. Você vai ter que fazer um parecer ou vai ter que passar para outro advogado. Então você escolhe. Então, aí você vai ter que saber entender da matéria. E outra coisa, que eu acho que no futuro bem próximo, os advogados vão usar a blockchain dentro da sua própria estrutura de smart contracts. Por exemplo, hoje em dia as pessoas falam muito de smart contracts para apostas de jogos. Por exemplo, esse ano tem Copa do Mundo. Se eu quiser fazer um smart contract, hoje em dia eu posso. Já tem programador que ele consegue fazer um smart contract e a gente faz uma aposta que se ganhar tal seleção, esse smart contract vai entender, isso sempre entenda que smart contracts são regras de programação, apenas isso, só que ela se auto-executa. Então, o programador coloca lá na regra do contrato inteligente que se o Bruno ganhar, que não é o Bruno, ele tem uma identificação única, se o Bruno ganhar naquele algoritmo X, naquela data, aquele dinheiro dele que está naquela carteira vai passar para aquela outra carteira. Isso você pode fazer, essa regra de jogo, você pode fazer com qualquer coisa. Pensa num testamento. Eu posso colocar meus Bitcoin. As pessoas falam muito, mas Bitcoin, como que eu vou passar Bitcoin? Se eu tenho Bitcoin hoje em dia, como que eu vou transmitir isso? Você pode fazer um smart contract para Bitcoin hoje em dia. Eu já conheço pessoas que já fizeram smart contracts para Bitcoins. Elas programaram um smart contract para ela mesma, ela é programadora, e ela falou, vou fazer aqui um smart contract de 5 anos. Se daqui a 5 anos eu não movimentar essa carteira, essa minha regra, esse meu contrato, ele vai entender que se eu não movimentei é porque eu morri. Então, ele tem que passar para a carteira do meu filho. Só isso. Muito obrigado. Nada. Eu acho que já aproveitando, para aproveitar a temática mesmo da continuidade tanto do Bruno quanto da Amanda, eu vou mudar um pouquinho o cenário, até porque o Júlio está a caminho também. Que fala muito da questão da jurimetria, ciência de dados, né? Então tem vários cases do judiciário e também o Ricardo que vai trocar esse tema com ele. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir uma temática agora, já às 4 horas a gente vai ter um café e aí eu já convido a todos que tragam perguntas aqui para nós, para a gente aproveitar enquanto a Amanda e o Bruno estão aqui para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre o blockchain. E eu já queria deixar até um questionamento para o Bruno, que a gente vem falando muito do modelo colaborativo, né? E ele trouxe toda a palestra dele em cima da temática do advogado 4.0, com relação à personalidade do advogado. Então, a gente está mudando até a vestimenta do advogado. Então, isso tem um impacto na atividade, no exercício da advocacia. E como que a gente vem trabalhando isso, Bruno, dentro dos escritórios menores? A gente tem muitos advogados aqui que têm escritórios de 3, 4, 5 membros. Como que a gente consegue, já dentro do escritório, dentro do contexto de gestão do escritório, incluir tecnologias, né, conhecidas já da B2L e que possam agregar na temática do dia a dia do advogado, na rotina mesmo? Legal. Como eu disse, a maior parte primeiro entrando no aspecto tecnológico, talvez seja mais simples. Existem empresas hoje, como o mercado a gente está tendo a explosão cambriana das low-techs, né? Então a gente tem 100 empresas, todo dia surgem empresas novas, algumas prosperam, outras não. O que a gente acredita é que vai ter uma diversificação cada vez maior, mas já existem hoje empresas de tecnologia focadas em mercados de menor ou pequeno porte. Então, existem, por exemplo, os RPs próprios, as próprias plataformas de automação, como eu disse, 95% dos grandes escritórios, dos 50 maiores escritórios do Brasil já usam, mas elas já estão descendo para escritórios menores e a tecnologia ela vai se espalhar.
Então, eu acho que já existem soluções, a gente convida o pessoal a ir no site da B2L, conhecer, mas tem muita coisa ali já sendo utilizada. É óbvio que quando você tem um escritório menor, você tem o desafio, você não tem um CTO, você não tem um CIO, você muitas vezes tem uma dinâmica super corrida e é difícil dar enfoque, mas que existe, a disponibilidade existe. E do ponto de vista cultural, essa é a minha percepção. Eu acho que o aspecto é elemento cultural. Eu acho que o advogado ele é um ser que contribui com a sociedade com o tempo em que ele existe. Então, a gente está numa sociedade que tende a ser mais horizontalizada, mais igualitária, mais direta, mais objetiva. Então, tem que atender pelo WhatsApp, passar o telefone. Antigamente, teve um advogado um pouco mais velho, uma vez que falou, Bruno, não boto nunca celular no meu cartão, porque eu acho que tem que ligar para o escritório e falar com alguém. Existe essa dinâmica, não sou eu para criticar, mas o que eu vejo hoje é que as demandas cada vez mais são recorrentes, as pessoas te mandam WhatsApp, o fluxo de informação é célere, então tem um aspecto de estar inserido no contexto e ter uma percepção cultural para o mundo que a gente vive. Então, você vai querer ser hierarquizado ou elitista no mundo que não pede mais isso, eu acho que é uma ultrapassagem. Então, acho que nós somos os últimos na cadeia tecnológica, mas chegou a gente. Então, os grandes clientes vão ser os questões familiares, trabalho, criminais, são ligados à tecnologia, a gente tem que entender de tecnologia e espero muito que a gente se aculture para sermos melhores. Assim. Sou bem otimista nesse sentido. Posso fazer uma, Gisele? Pode complementar. Fazer uma pergunta para o Bruno mesmo. Aqui de manhã o pessoal perguntou, né, Bruno, o que os pequenos escritórios, médios escritórios poderiam utilizar os Lawtechs? Os ODR, né, Online Dispute Resolution, tirar o processo do judiciário, é uma ferramenta que eles já podem utilizar, além da gestão interna dos processos. Um overview assim, rápido para o que eles poderiam usar e tal. Isso até, cara, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Falei de tudo, não falei de ODR, mas até porque quando... O que a gente tem visto é o seguinte, e aí falando o nome da B2L, depois o nome do Sem Processo, sua mesma pessoa, mas o que a gente vê hoje é que está tendo um caminho de resolução de conflitos online. Então, assim, me parece claro que há um estímulo no CPC, então há uma exigência do judiciário e há um estímulo governamental. Então, você tem várias plataformas, algumas até do governo. A gente, no Sem Processo, que é onde eu posso falar melhor, a gente é exclusivo para advogado. Então, como é que a gente funciona? O advogado, antes de ir na justiça, ele insere a petição inicial dele na plataforma e aguarda 10 dias. E nesses 10 dias, a gente tenta contato com a empresa. Muitas empresas já são usuários da plataforma e já recebem diretamente. O que eu vejo, e aí realmente desse lado da plataforma, são basicamente advogados individuais, escritório de 2 ou 3 pessoas e a experiência tem sido bacana. É muito legal porque a gente tem... Cara, Paraná é super legal, porque a gente tem os índices lá de mapa, a região sul, de maneira geral, é surreal quanto mais acordo faz do que outros estados, assim. Não sei se é um aspecto cultural, de formação acadêmica, mas a gente tem advogados do Brasil inteiro e a gente tem o segundo lado, que é a empresa procurando advogado. Então, isso é um apelo até que eu faço. Independente Sem Processo, qualquer outra plataforma, já são algumas lá no grupo, se eventualmente você receber um e-mail, uma ligação, um SMS, um convite de uma plataforma de acordo, seja ela qual for, obviamente é até legal checar na B2L para ter credibilidade, a gente espera que não haja fraude, não tenho conhecimento, mas sabe-se lá, né? Mas se propõe a ouvir, porque as empresas, a gente tem andado por dentro das empresas, conversado, todas estão muito mais dispostas ao acordo. Então, esse desafio, às vezes, do advogado, e aí tem um desafio tecnológico, às vezes um advogado tem um desafio maior de usar a tecnologia, mas eu vejo isso sendo quebrado e eu acho que pode gerar muito valor. Assim, eu acho que o advogado pode ganhar dinheiro fazendo acordos, é uma questão meramente cultural. Assim, eu não fazer o processo, eu não vejo você ser bom ganhando um processo depois de 10 anos para o teu cliente. Eu acho que você pode gerar muito valor resolvendo o caso em um mês, botando dinheiro no bolso dele e ganhando o teu dinheiro como honorários. Então, é uma mudança de mindset, mas a gente vê isso acontecendo e a tecnologia impulsiona, porque imagina você, como é que o escritório de Manaus vai negociar um acordo com uma empresa de Curitiba? Através da tecnologia. Então, acho que é por aí. Eu gostaria de complementar a pergunta que foi feita, Bruno. Eu queria saber em quais áreas hoje do direito a resolução online de conflitos já está ocorrendo, tendo como exemplo, por exemplo, o Sem Processo e outras empresas da área, e se você acha que isso poderia resolver o problema da judicialização no Brasil. Eu não só acredito, como eu vivo, aposto, não durmo por causa disso, mas
A nossa plataforma a gente optou por ser exclusiva de advogado porque a gente acredita no advogado como fazendo essa intermediação. O que eu vejo é o seguinte, a tendência do Online Dispute Resolution, e o Ricardo tem até um artigo com o fundador da Modria, que é um dos maiores cases de ODR mundial. Então isso está acontecendo no Brasil, é um grande problema brasileiro, mas tem um case, ele transformou, reduziu absurdamente o contencioso do eBay através de uma plataforma. Tem um artigo acadêmico super legal que eu recomendo do Ricardo e dele, muito bem escrito. E aí o que aconteceu é o seguinte, o que eu vejo? A Online Dispute Resolution ela tem uma tendência nessa fase inicial para conflitos de natureza mais simples, o que enseja compreender questões consumeristas, mas a gente tem visto muita questão imobiliária, por exemplo, a gente tem muito cliente imobiliário e a gente passou por um momento de boom, então tem muita judicialização nesse mercado, às vezes tickets até altos, a gente pela plataforma já foram negociados acordos de milhões, mas o dia a dia mesmo é consumidor, cada vez mais trabalhista. Então eu acho que, do ponto de vista trabalhista, então o Brasil é um país muito complexo. 80% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Eu vi uma vez, e esse dado não é tão técnico, mas um determinado banco no Brasil ele tem mais ação trabalhista do que os Estados Unidos inteiro. Então é uma coisa que é muito complexa. E por que é bom, na minha opinião, a resolução de conflitos? Cara, você resolve para o cliente, então você entrega valor para ele. Justiça lenta muitas vezes não é justiça. Para a empresa, ela diminui o custo. Cara, se vocês tivessem a noção de quanto uma empresa gasta hoje com acompanhamento processual de causas que ela poderia fechar acordo. Para o escritório da empresa, muitas vezes ele faz a carteira dele girar mais rápido, então ele não tem a necessidade de carregar um processo durante muitos anos, e o advogado do cliente ganha. Então eu acho que tem um ganha-ganha, e isso tem acontecido, mas como toda dinâmica disruptiva, ela é progressiva, gradual, e vai chegando em ondas. Mas, cara, anotem aí, porque daqui a alguns anos vai ser mainstream, com certeza. Deixa eu aproveitar, enquanto eu vou pegar aqui. Doutora Amanda, pergunta sobre blockchain. Nós temos aqui pessoas da tecnologia, temos advogados. Tentando resumir, aonde a senhora enxerga, que tipo de demanda que eles possam ter, independente da área, que a senhora enxerga que blockchain será a tecnologia que deveria ser estudada para ser utilizada? Eu tenho um negócio XY, eu preciso do quê? De rastreabilidade, de segurança. Sabe fazer essa correlação, porque talvez as pessoas não estão enxergando aonde usar essa tecnologia no negócio dela. Tá, como advogado, né? Ou como tecnologia. Nós temos muitas pessoas da área de tecnologia aqui. A ideia é, aonde que a senhora vê assim, blockchain? Se você tem esse problema, ou você tem essa demanda, aconselho você a estudar blockchain. Tá, vamos lá. Tributário é uma demanda que sempre chega. Tá? Vou falar assim, demandas já recorrentes. Tributário, tributação de criptomoedas, é uma demanda que todos os anos tem. Todos os anos tem aquelas pessoas que fizeram várias transações durante os anos, para fora ou dentro do país, e quando chega no começo do ano estão desesperadas, achando que a Receita vai multá-las. Tributário, consumidor, as plataformas de criptomoedas, que são chamadas de exchanges, tá? Na verdade, a gente chama exchange essas casas de câmbio. As plataformas de criptomoedas, plataformas online, a gente também chama de exchanges, que na verdade são marketplaces que fazem intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender moedas virtuais, que no Brasil a maioria delas são de Bitcoin, mas existem outras moedas em menor volume. E essas plataformas, existe uma demanda muito grande por assessoria jurídica, elas não fazem camadas de proteção, porque muitos empresários não sabem, por exemplo, da teoria do risco empresarial que o direito brasileiro prevê no CDC, tá? Inclusive, eles não sabem que eles poderão, muito provavelmente, ser responsabilizados em caso de dano. No caso de haver, por exemplo, um ataque hacker ou um ataque ou uma latência. No Brasil, por exemplo, existe uma tese que eu não escrevi sobre ela ainda, me pediram para eu não escrever, mas ainda vou escrever, que é a perda de uma chance. Se, por exemplo, eu quero acessar uma plataforma e eu não consegui acessar essa plataforma porque a plataforma não está funcionando corretamente, porque o servidor não é bom, e o preço subiu muito, e eu não consegui ter um ganho financeiro, eu posso, inclusive, ajuizar uma ação e utilizar a teoria da perda de uma chance,
que é aquela teoria que geralmente as pessoas usam para concurso público. Quando você vai viajar, que você passou várias vezes em segundo lugar, em terceiro, e você perde o avião, você pode ajuizar uma ação usando a perda de uma chance, dizendo que você muito provavelmente, você poderia ficar em primeiro lugar naquele concurso público. Aí é mais uma demanda para o advogado saber disso. Como que você vai explicar isso? Como que vai chegar uma pessoa no seu consultório e você vai explicar isso? Você precisa saber. As pessoas perguntam isso, tá? Direto. Eu perdi a oportunidade de vender isso. Meu dinheiro sumiu na exchange. Aconteceu essa semana, chegou outro advogado desesperado no meu WhatsApp. Sumiu tantos bitcoins da carteira do meu cliente. Você conhece alguma pessoa que consiga rastrear isso? Eu digo, consigo, mas ele vai pedir pelo menos um Bitcoin para poder conseguir rastrear isso. Então, assim, tributário, consumidor, o que mais, Bruno? Vai falando aí. Trabalhista, né? Trabalhista, porque você você já paga em Bitcoin as pessoas, e outros países, inclusive. Então, como que vai ser essa relação futura, assim? Ainda não tem demanda sobre isso, né? Demanda que eu digo assim, eles estão falando assim, mais questão de processo. Mas, assim, no dia que chegar uma demanda de alguém, como é que uma pessoa que está recebendo Bitcoin, ela vai processar o seu empregador? Então, assim, vai ser uma relação bem complicada de você comprovar algumas coisas. Porque, assim, na verdade, a criptomoeda, ela é rastreável até certo ponto. As pessoas dizem, o Bitcoin ele é rastreável, mas existem alguns softwares chamados mixers, que eles são feitos para não rastrear o Bitcoin. Eles fazem misturas, na verdade, são verdadeiras misturas, onde eles fazem atrasos nas transferências. Então, se eu mando um Bitcoin para você, e eu mando por esse mixer, estou ensinando coisa errada, e eu mando por esse mixer, ele consegue fazer atrasos de tempo, ele muda o IP, ele faz várias dinâmicas para poder misturar isso e você não conseguir identificar a carteira final. Então, na verdade, o Bitcoin ele não é totalmente rastreável, como as pessoas dizem. Amanda, só para complementar, eu acho que o que o Navarro tinha perguntado também seria para dar uns cases, tipo de logística, o pessoal que está utilizando na área de imóveis, o IoT também, que o pessoal está utilizando bastante o blockchain. Tá. Então, o que você vê fora do jurídico também, né? Um overview de blockchain. Muita coisa, né? Tem muita coisa, mas vamos lá. Dá uns 3 hipóteses, está valendo. Vamos lá, a gente tem uma startup no Brasil chamada Original My, do Edilson Osório. Essa startup, por exemplo, ela vai para contratos, registro e validação de contratos em blockchain. Você consegue registrar lá, mas você consegue, por exemplo, fazer timestamp da página. Então, lá você consegue, qualquer problema que você tem, você consegue fazer um carimbo da sua página e não precisar do notário. Lá fui eu para o lado do jurídico de novo. Porque, assim, no Brasil, existem algumas coisas, por exemplo, existe nos Estados Unidos uma tendência de você registrar imóveis em blockchain, mas aí eu venho com outro questionamento. Talvez você não consiga, no futuro, registrar todos os imóveis em blockchain. Isso vai demandar um custo muito alto, porque hoje em dia, se você trabalha com blockchain, independente do blockchain que a gente está falando, a gente tem um custo para isso, tá? E, na verdade, além de custo, imagina você ter que ter um levantamento de dados enorme para levantar dados de todos os imóveis. Eu já tinha pensado, não sei se alguém que trabalha com previdenciário, eu já fui conciliadora da Justiça Federal, e quando eu era conciliadora lá, um grande problema que a gente tinha na Justiça Federal era de tentar verificar fraude nas pessoas que verificavam as terras, porque as pessoas que falavam que faziam agricultura familiar, elas diziam que eram agricultoras, mas na verdade elas não eram, elas eram trabalhadoras urbanas. Eu já pensei várias vezes como aplicar blockchain nisso, porque eu poderia fazer o quê? Em blockchain, gravar todas as terras do Brasil, todos os registros que são imutáveis, e daí a Justiça Federal não ia ter mais problema, que aí a pessoa ia chegar lá e o juiz não ia ter que ficar mais fazendo prova testemunhal com várias pessoas e ali confiar simplesmente na prova testemunhal e do sindicato, que muitas vezes o próprio juiz considera que é fraude. Então, em blockchain conseguiria fazer isso, mas se você pensar no racional, como vai ser difícil, custoso e trabalhoso você levantar e registrar
toda a extensão de terras do Brasil para registrar em blockchain. Então, assim, é uma coisa interessante, possível de fazer, se você coloca, se faz um estudo desse, mas é uma coisa trabalhosa. Eu tenho uma, se puder. Sim, lógico. O advogado tem medo de ser substituído, já teve, né, como o Bruno falou. E os tabeliães, você acha que eles estão amedrontados, morrendo de medo, aplicação para eles? Como é que fica isso aí? Tá. O próprio Edilson, dessa startup, Original Mai, os próprios cartórios chamam ele para dar palestra lá. Tá? Já existe um cartório que usa blockchain no Brasil. É bem interessante. E não tem problema nenhum. O cartório ele pode desenvolver blockchain no próprio cartório. Vocês têm que entender que blockchain ela é uma tecnologia que a própria empresa pode desenvolver um sistema dentro dela mesma. Então, assim, no futuro presente, quem vai usar são os bancos, quem vai usar são os cartórios. Claro que aquele cartório do interior, ele não quer saber, ele tem uma resistência, mas os cartórios que tiver uma pessoa disruptiva, uma pessoa mais à frente disso, que levou um palestrante que explicou para ele o que ele foi à frente disso, mandou alguém desenvolver um sistema em blockchain e está usando. Já existe um cartório no Brasil que usa a tecnologia blockchain. E ele consegue fazer tanto a função do cartório normal, física, como também consegue fazer os registros em blockchain, que aí ele consegue agregar duas coisas. Ele diz, olha, eu sou um cartório tradicional, faço os meus registros físicos, mas também os meus registros são imutáveis para o resto da vida. Então, você pode usar o meu cartório no canto que você tiver do Brasil. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Dandara Roncone. Ela perguntou para a Amanda e para o Bruno também, mas eu acho que a Amanda que vai ficar mais focada nessa resposta. Quais os aspectos jurídicos que permitiriam aos governos aceitarem criptomoedas como pagamento de impostos? Talvez seja não os aspectos jurídicos propriamente dito, mas qual o caminho que o governo teria que adotar para usar a criptomoeda para pagar os impostos? Tá. A opinião minha, eu acredito que haverá, e muito em breve, uma moeda totalmente virtual, digital, governamental. Isso não é nem uma opinião, isso já acho que vai existir. Mas o governo ele não vai deixar que isso seja de uma forma descentralizada. As pessoas vão ter que ter alguém emitindo algum limite. A dificuldade para o governo, e eu entendo também um lado do governo, a gente, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, a gente também não pode ser aquelas pessoas que saem repetindo todos os tipos de discursos. A gente tem que ter um ponto reflexivo sempre. Eu entendo como que o governo se sente se você começa a transacionar uma moeda do nada, onde você movimenta essa moeda para a China, para os Estados Unidos, para o México, para a Argentina, você movimenta todo o tempo, você não tem um controle mínimo e você faz pagamentos com aquilo. E o governo não tem dimensão do que você está comprando, do que você está vendendo. Então, eu acredito que os próprios governos, e isso foi uma posição do Banco Central Europeu, já existe um estudo do Banco Central Europeu, em que ele mesmo diz isso, que os bancos centrais eles não vão fugir muito tempo de uma própria moeda virtual. E eu acho que, no futuro, vai ter uma moeda estatal, onde os próprios governos vão conseguir transacionar entre eles. Mais ou menos isso? É isso, perfeito. Agora, tem um exemplo que a gente pode citar. Opa! Agora foi. Um exemplo bem clássico que é da Arábia Saudita com relação a toda a parte de uso de blockchain para registros públicos. E também a parte de controle, compras públicas, a própria licitação em si aqui no Brasil vai ter um impacto muito grande. Então, se você puder comentar um pouco o que tem acontecido lá, para a gente poder até ver um cenário bem próximo aqui da gente. Então, na Estônia, na verdade, eles estão quase, não é 100%, mas quase toda a governança
deles são em blockchain, tá? Eles conseguem fazer desde o nascimento da criança até o atestado de óbito em blockchain. Você consegue, enquanto estrangeiro, abrir uma empresa em blockchain, você consegue abrir uma empresa na Estônia lá, desde que você, salvo engano, vá pelo menos uma vez no período de tempo que eles dão. Então, você consegue ter uma identidade digital em blockchain, você consegue abrir um CNPJ, você consegue fazer tudo isso em blockchain, desde que você cumpra alguns requisitos, e eles fazem tudo isso em blockchain. Porque uma palestra bem interessante que eu assisti, que eu nunca esqueci dessa palestra, faz muitos meses que eu assisti, foi de um servidor da DataPrev. Ele disse que a DataPrev já estuda bastante blockchain, e ele disse que o ideal é que o governo brasileiro, por exemplo, tivesse toda a sua base única num sistema blockchain ou num sistema distribuído. Tá? Eu gostei de falar de sistema distribuído, porque eu acho que no futuro não vai ser blockchain, vai ser um sistema distribuído que não necessariamente seja blockchain. E se você, por exemplo, se aposenta você ingressa no INSS com aposentadoria de que você está com problema de visão, automaticamente, como você tem uma base única de registros imutáveis, onde as transações são muito rápidas, o Detran automaticamente saberia essa informação através de um smart contract, e essa regra que eu falei para vocês no começo já informaria lá no cadastro do Detran que a carteira daquela pessoa deveria ser cassada. Então, o Brasil está cheio desses problemas, né, de atraso de informações. Então, isso evitaria muitos problemas em países da extensão do Brasil, e aí vocês pensam a nível mundo, como seria interessante. Pelos olhares que eu tenho visto aqui do pessoal, eu imagino que, e aí essa pergunta vai para vocês dois, que deve ter muita gente pensando, eu vou precisar aprender a programar para fazer um smart contract, eu vou precisar aprender tecnologia para desenvolver essas tecnologias todas que apareceram lá no quadrinho da B2L, ou eu ainda me mantenho nos meus bons e velhos códigos? Na verdade, eu não sei programar nada, eu só falo teoria. Mas eu tenho muitos amigos que programam. Eu tenho um colega meu, que é o Henrique Leite, que é do Mercado Livre, e ele é um craque em blockchain. O Henrique Leite, ele tem um case bem interessante, ele construiu um token de gentileza lá no Mercado Livre, e lá no Mercado Livre as pessoas conseguem, por exemplo, ganhar. Elas vão fazendo algumas gentilezas e elas vão ganhando tokens. E conforme esses tokens elas vão ganhando, eles conseguem trocar por cafezinho, trocar por desconto na academia. Então, assim, você não precisa também dominar tudo, senão a gente daqui a pouco vai estar fazendo o discurso contrário. Em vez de descentralizar, a gente está centralizando. Eu vou ter que ser o teórico, ser o programador e etc. Mas se você tiver empatia, bons conhecimentos, e você também souber o mínimo, o básico, também não é dispensável. O que eu vou fazer é saber o mínimo de programação normal, não em blockchain, mas por uma questão de automação de contratos. Porque eu acho interessante, eu sou advogada contratualista, tá? E eu acho interessante, por exemplo, se eu faço contratos, eu acho muito ruim quando eu preciso de um programador para poder desenvolver meus contratos. Então, se eu pudesse, pelo menos, codar minutos padrões, eu conseguiria ter muito mais liberdade dentro do empresa ou dentro de uma proposição que eu quisesse fazer para alguém. Essa questão de programação e advogado é sempre polêmica, né? Cara, eu acho que... Primeiro que tem muito advogado já aprendendo a programar. Independente do que vai ser o futuro, já tem alguns apostando. Eu, particularmente, não programo, mas o Eric, por exemplo, vice-presidente da B2L, começou a programar, abriu uma empresa, uma escola de educação e botou a programação para os amigos. Então, assim, já está acontecendo. Eu gostaria muito de programar, mas tem uma curva aí lenta. Hoje eu não consigo, não tenho tempo para fazer. Mas eu acho que é tudo uma questão de tempo. Assim. Você vê que na década de 20, 30 do século passado, grandes escritórios, que até alguns deles perduram até hoje, se diferenciaram porque tinha um sócio que falava inglês e vendia o Brasil fora do Brasil quando ninguém imaginava em globalização. Hoje, você falar inglês dentro de uma estrutura mais corporativa
step 1, assim. Então, eu acho que é tudo uma questão de tempo, espaço e à medida em que o tempo vai passando, todo mundo vai aprender programação. E a própria programação é muito complexo, porque se você pegar as primeiras linguagens, linguagem de máquina 0, 1, era super lenta porque você tinha que programar, e as linguagens elas também estão ficando mais superiores. Então, você pega um Python hoje da vida, o nível de complexidade dele já é menor, então ele já é mais familiarizado para todo mundo. Mas eu acho que todo mundo vai ter que ter um nível mínimo de programação para entender. Lógica de programação deveria ser um requisito básico para a vida, porque assim te faz enxergar a vida de uma maneira muito mais lógica do que muitas vezes o advogado que é prolixo e é mais de fala. E na medida em que a linguagem for mais simples e o tempo passar, eu acho que programação vai ser dado em sala de aula. Assim, a galera vai aprender. Essa é uma observação aqui interessante, que se você pensar que se você pega, por exemplo, dados públicos de um município, se é de uma licitação, por exemplo, se você joga esses dados públicos para uma pessoa que é só programador, ele não consegue entender o que é uma dispensa, uma inexigibilidade e etc. Se você joga esses dados públicos para um advogado que programa, ele consegue limpar esses dados muito melhor, porque ele consegue entender termos jurídicos e ele consegue limpar os dados. E tem um fator curioso, só para mostrar como é que são as curvas em onda, né? Você pega, por exemplo, a FGV em São Paulo, hoje já tem uma cadeira de programação, o pessoal da Luplex, que é uma empresa do nosso grupo, também está fazendo um trabalho super bacana de ensinar advogados a programar, a terem lógica de programação na cadeira da FGV São Paulo. Então, já está acontecendo, óbvio que numa intensidade ainda muito baixa. Tem uma questão que eu vivenciei isso no Vale do Silício ano passado. Alguns advogados corporativos estão se adequando a demandas de IoT combinado com blockchain. Então, eu tenho visto assim, advogados corporativos ainda aqui no Brasil não tendo esse impacto, mas nos Estados Unidos é muito comum o advogado estar mais inteirado da tecnologia e até de programação, porque ele tem que ver como que a relação do cliente ou do cliente interno dele, né, no caso o corporativo, está fazendo operações. Então, são grandes varejistas, né, nos Estados Unidos, utilizando operações em blockchain para entrega de fornecimento de algum produto da China. Então, acho que até dentro da oportunidade que o Cláudio Navarro colocou aqui, de empresas de tecnologia, de startups que desenvolvem soluções, combinando tanto IoT quanto blockchain, eles podem achar dentro do mercado, por exemplo, do varejo, esse segmento de tecnologia muito mais próximo da nossa realidade. Então, quando isso tiver muito mais comum aqui no Brasil, a gente vai ter inúmeras soluções, combinando tanto IoT quanto blockchain ou outros tipos de tecnologia, para ajudar no dia a dia de fornecimento e tudo mais. Então, acho que são oportunidades que a gente pode enxergar dentro do mercado de tecnologia, não só para o advogado. Assim. Só para pegar essa ideia, é justamente o que eu tento defender sempre, falo com o pessoal. O advogado não precisa ser o técnico da tecnologia, mas entender a tecnologia é uma vantagem, porque ele vai entender o modelo de negócio do cliente. E entender o modelo de negócio do cliente é o que faz todo sentido dentro desse mundo que a gente está vivendo, cada vez mais horizontalizado, cada vez mais conectado. Então, não é uma questão de vou mudar de profissão, mas sim vou agregar um novo conhecimento que vai ser a base da sociedade para essa profissão. Tem mais uma pergunta lá, Navarro? Alô. Eu vou ser o chato da discussão e vou voltar para o direito. Eu queria perguntar para o Bruno se a empresa dele tem algum problema em relação à executibilidade da conciliação que vocês fazem através da plataforma, se vocês têm casos de ação oportunística das partes após a conciliação procurar o judiciário, e como o próprio judiciário, nós sabemos que é bem conservador, ele tem trabalhado com essa ideia disruptiva de ODR. Como eu falei, a gente tem o pré-contencioso, então eu vou falar um pouco dos dois e como é que a gente enxerga isso. O pré-contencioso é que é onde a gente começou, a gente tinha esse receio no início. O cara vai fechar um acordo, vai celebrar uma minuta, a gente não leva homologação essa minuta hoje, ela é celebrada entre a empresa e o cliente, assinada muitas vezes pelo advogado,
e nem sequer é homologada. A gente nunca teve, até hoje, nos 1 ano e meio rodando, nenhum caso de questionamento, nenhuma empresa retornou. A gente tem uma dificuldade de rastrear isso, mas não teve nenhuma reclamação, então a gente entende que funcionou. E aí é o segredo do nosso modelo. Como a gente é exclusivo para advogado, e o advogado, quando se cadastra, ele bota a OAB dele, ele cria um usuário dentro da plataforma, e a gente não faz uma propaganda maciça, os advogados vêm progressivamente, na medida em que eles vão conhecendo, a gente tem funcionado muito bem no pré-contencioso. No contencioso é diferente. Então, uma empresa que tem um volume lá, ela tem 5.000 ações e ela quer reduzir passivo e fazer os acordos. E ela convida os advogados. Aí, esses casos são levados à homologação na justiça e funciona super bem. A gente tem um aspecto, a gente tem algumas empresas que atuam com assinatura digital, outras não. O único, talvez, ponto seria a assinatura digital. É um receio, porque muitas vezes alguns tribunais ainda têm essa dificuldade, mas a gente leva a homologação, homologa-se, então funciona bem, mas eu acho que o grande segredo é manter o advogado. Eu acho que se fossem os clientes diretamente, é um foro íntimo meu, pessoal, eu acho que não funcionaria da melhor forma, porque eu acho que o advogado ele ajuda a manter a relação e ele se esforça para que não haja nenhuma quebra ali, então a gente nunca teve nenhum desafio nesse sentido. Mas os tribunais vêm com muito bons olhos, né? Porque é muito claro hoje para o judiciário que é ingerenciável o contencioso hoje no Brasil. Então, por mais que você contrate juízes e servidores, não tem. O volume ele só aumenta exponencialmente. Então, o judiciário ele tem que fazer o que ele foi feito, que é tratar de questões que realmente não se chegam a consenso, questões mais complexas, dá tempo para o judiciário se dedicar e essas questões menores, mais céleres, se autocomporem. E a gente não faz conciliação nem mediação. A gente faz uma negociação entre advogados, porque a gente acredita que advogados têm a capacidade de sentar e discutir num chat e conseguir chegar num acordo. Assim, tem funcionado. Pegando um gancho com a palestra do Vitor de manhã, que ele falou que antigamente a gente fazia faculdade, eu sofri isso na minha faculdade, e geralmente tinham duas vertentes muito claras, ou você fazia concurso ou você ia para o escritório. A gente estava até comentando isso na hora do almoço, né, Ricardo? E que hoje, na verdade, nós estamos com mais vertentes. O corporativo entrou no jogo, as pessoas começaram a entender que poderiam ir para o corporativo. O acadêmico sempre existiu, mas aí é uma questão talvez de chamado, de vocação, nem todos têm. E hoje a gente vê as low-techs, essas startups que estão desenvolvendo tecnologia e que eu creio que seja uma grande oportunidade para os advogados que estão buscando uma recolocação, querendo mudar um pouco a atuação, porque elas podem fazer parte, não somente como sócios, como empreendedores, mas também como consultores, como pessoas que vão fornecer o conhecimento jurídico para os técnicos das startups. O que vocês acham disso? Essa eu quero responder também. Legal. Primeiro eu fiquei para depois, mas assim, para a área de inteligência artificial supervisionada, que é que tem maior acurácia, ser um advogado não sai, tá? No final do túnel. Precisa de vocês que estão aí. Precisa mesmo, tá? Eu tinha um escritório bem pequeno em Brasília e hoje na Lowtech a gente trabalha hoje com uma galera já, e hoje tem 6 advogados. Eu tinha 4, hoje tem 6. Então aumentou a quantidade de empregados jurídicos na Lowtech que a gente trabalha. Mas fora isso, o que eu conversava com o Rodrigo mais cedo eu comecei a investir em startup em 2013, então eu fiz um aporte financeiro, depois fui advogar e ganhei mais um pedaço da empresa. Vocês podem fazer isso? Advocacia para startups. Aí tu tem um monte de menino, que, como o colega falou de manhã, o Vitor, né? Foi o Vitor que falou de manhã, eu não sei, cadê? Está ali. Falou de manhã, são 3 pessoas, não consegue ter um jurídico externo. Então, vai lá e oferece para ele, deixa eu te ajudar aí a você fazer o seu contrato no ODR, né, para você não ser questionado depois no Online Dispute Resolution. Deixa eu te ajudar aqui a entender o mercado. Você quer vender para a área jurídica? Opa, então você tem algumas limitações da OAB. Deixa eu te aconselhar nisso. Você me paga um pedaço pequeno. Nos Estados Unidos, uma das startups que a gente investiu foi acelerada lá no Vale do Silício, na 500, que é uma das maiores do mundo, a maior do mundo, não lembro. O advogado lá cobrava um X bem pequeno, lá R$500 hoje, R$1.000, sei lá, para fazer um trabalho de 1 mês, de 2 meses, de X meses. Se essa startup alavancasse, ele era sócio. Então, você tem atividade na área contratual das startups, você tem, assim, o direito das startups está crescendo. É o pessoal que não tem muita grana, mas tem a vontade de trabalhar, trabalha 24 horas por dia, você vê lá a B2L, a galera trabalhando ali, 24 não, né? 20, né?
Mas é isso, acho tem que que tem muito apagar campo. 4 Tá? horas. É muito campo, é essa a conclusão. Assim, eu acho que entender um pouco, só para não ficar um pouco perdido, quem não tem tanta proximidade para criar o seu negócio, para fazer o seu negócio nesse mundo, seja low-tech, seja uma outra área de tecnologia, a agrotech está bombando, tem muita área aí. Health está começando agora, começando agora não, no Brasil está começando agora algumas aplicações mais potentes. Então tem muita área que você vai falar, beleza, que eu fui questionado um tempo desses atrás, acho que 3 semanas, o que eu faço com dado do prontuário médico? Eu posso treinar o algoritmo com prontuário sem divulgar isso, ou eu não posso usar a informação das pessoas se elas não me autorizaram a usar? Isso é uma discussão também, que é jurídica e tal, né? Já entrando nesse assunto que você falou aí dos dados médicos, eu escrevi um artigo falando de uso de blockchain para carteira de vacinação digital. E daí eu falo porque assim, eu também fui gerente de negócios de uma clínica de vacinação, antes de advogar. E o que eu percebi é que quando as pessoas viajavam para fora do país e tomavam a vacina novamente, eram porque elas não tinham o registro. E daí eu fiz um artigo falando sobre o uso de blockchain, não para uma carteira de vacinação só digital, porque você perderia os dados, mas para uma carteira de vacinação digital que usasse blockchain. E daí eu conversando com, até o Edilson Osório, da Original Maia, ele disse, tá, mas aí esses dados você pode divulgar? Aí vem essa questão. Aí, outro uso de blockchain que você discuta a mesma coisa de publicidade. Um colega meu da TAM falou que tem muito extravio de animais nos voos. E eu falei, porque você poderia fazer o uso de blockchain para fazer o track, né, desses animais, etc., rastrear. E aí o Edilson falou, tá, mas esses dados você poderia divulgar porque são dados privados. Como que você vai tratar isso no Brasil? Então, o problema, às vezes, não está na tecnologia, está na legislação nacional. Tem muito embate, né? A gente falou, por exemplo, CVM já soltou nota tratando de ICO, Banco Central está começando a pensar em regulação de fintech, até de empréstimo, questão levantada de Anvisa, discussão de uso de inteligência artificial para prontuário médico, várias outras questões. Então, tem discussões regulatórias, contratuais e muitas delas ainda não pensadas. Eu concordo com o Ricardo e com a Amanda. Assim, eu acho que tem um campo gigante para o advogado dentro da startup ou como consultor, e é uma aposta, né? Assim, Nubank hoje já vale 1 bilhão, Guia Bolso vale 1 bilhão, 99 vale 1 bilhão, são empresas que não existiam há 4, 5 anos atrás. Alguém fez a aposta correta, mas como uma aposta correta, a taxa de mortalidade é muito grande. Então, se você trabalhar para 10 startups cobrando R$100, você vai ter um trabalho gigante, talvez nenhuma delas prospere. E talvez uma prospere e banque tudo. Então, advogado que investe do ponto de vista conhecimento dele para contribuir com a startup, ele tem que ser quase um venture capital, assim, ele tem que ter uma capacidade de acerto muito grande para não perder tempo e foco e conseguir ajudar. O que você vê são soluções mais escaláveis, né? Então, gente botando modelo na internet, mas esse trabalho de curadoria, de estar junto com o empreendedor, tem que apostar no cavalo certo, assim, porque senão... E dentro das low-techs, com certeza, assim, o que o Ricardo falou, curadoria de banco, e todos os modelos eles vão ter que ter advogados pensando nos desafios regulatórios frente ao OAB, porque isso a gente tem uma opinião muito clara na B2L, que a gente é plenamente legalista. Assim. Então, a gente pauta qualquer atividade hoje de associados da B2L, tem que estar dentro do Estatuto da OAB, a gente defende isso muito, não existe a possibilidade de você criar um modelo que seja contrário. E mais do que isso, está lidando no dia a dia do direito, ajudando com modelos, com reflexões. Então, é um campo grande para advogados e interessante. Assim. E aí, fazendo gancho, teve uma pergunta aqui da Lina, que é o seguinte, ela fala justamente uma das dores que a maioria tem. A gente está falando aqui bastante de tecnologia, estamos trazendo muita novidade, mas nunca, ou quase nunca, hoje em dia já tem algumas, felizmente, isso é visto na graduação ou numa especialização focada na área jurídica. E aí ela pergunta como é que a gente busca esse conhecimento para os advogados, um conhecimento jurídico, mas com essa vertente tecnológica, que habilite as pessoas, os profissionais, a conseguir efetivamente ingressar nesse mundo entendendo do que está falando, sem ficar com aquele conhecimento raso de quem fica só lendo artigos. A gente tem um desafio gigante. Assim, o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de faculdades de direito. Somar todas as faculdades de direito do mundo não dá o número do Brasil. São 1.200 faculdades de direito. A gente tem uma estimativa que existem 600 mil estudantes de direito nesse momento. Então, quer dizer que tem muita gente
e, infelizmente, situações diferentes de universidades. Então, você tem uma FGV dando aula até de programação, mas outras universidades que não têm, e esse é um grande gargalo, porque o mercado está deficiente de profissionais que ajudem e, por outro lado, formando profissionais que talvez não sejam tão necessários quanto anteriormente. Então, tem que ter essa transformação. A gente, na B2L, o que a gente fez? A gente criou o grupo Universidades, a gente tem o Fernando hoje, que é o head dessa área interno, então um profissional que é contratado pela B2L, com o desafio de contribuir com as universidades. A gente fez um primeiro chamado de quantas faculdades do grupo, do Brasil inteiro, queriam fazer eventos de Direito e Tecnologia. Foram 25 em um dia. A gente falou, cara, a gente vai ter que trazer um monte de gente, e a gente está tentando ver como é que a gente escala isso, criar conteúdo escalável. Está começando a sair muita publicação, então até pouco tempo não tinha, então fazendo a propaganda aí, nosso livro Direito das Startups vai sair, tem vários outros legais saindo, mas é um desafio, porque os professores não estão preparados para dar as aulas, a grade muitas vezes é engessada, essa é uma discussão que tem que ser feita também até em nível de MEC, OAB, porque... Assim, na minha concepção, tem muita matéria que não faz sentido ser dada e muita coisa importante. Então, poucas são as cadeiras de direito digital. Então, falar em programação sem nem ter direito digital na faculdade é temerário, né? Mas eu acho que as coisas estão se transformando e a gente, com a B2L, está aí para ajudar. O que a gente puder contribuir, a gente está às ordens para contribuir com qualquer universidade do Brasil. Mas, assim, se vocês pesquisarem, por exemplo, já existem pessoas que estão nesse movimento de tentar incluir isso. Tem uma pós, que eu não vou falar o nome, por exemplo, que ainda não está formada, uma pós aqui no Sul, de uma professora que ela está tentando organizar, batalhando para isso, para colocar temas de tecnologias do direito nessa pós. Só qual é a exigência? Que, por exemplo, pelo menos 40% da grade tenham pessoas que tenham mestrado. E a dificuldade é porque, geralmente, as pessoas que falam de tecnologias no direito não têm mestrado. Mas ela está tentando encaixar isso, porque ela vai colocar blockchain no direito, direito para startups, big data. Então, assim, existem pessoas tentando fazer esse esforço, mas, assim, é bem difícil mesmo. Em nível de graduação, porque acaba acontecendo em pós, profissionalizante e graduação. O que eu faria, assim? Cara, eu me envolveria com o ecossistema. Então, assim, cara, eu sou um estudante, estou no 3º período, estou querendo me envolver com isso. Cara, procura a aceleradora da tua cidade, chega lá e fala, cara, eu vou ajudar aqui. Com o que eu posso ajudar? Se envolve com uma startup. Então, eu acho que no ecossistema de inovação, o legal é que todo mundo é muitas vezes porta aberta e as coisas vão acontecendo. Mas é desafiador. Eu acho que o ensino jurídico... Cara, a gente tem um ensino do século XIX, professores do século XX, vivendo no século XXI. Assim, então, tem muito a avançar, na minha opinião. A gente tem aqui também apoiadores da própria conferência que também estão fazendo esse tipo de trabalho para poder sensibilizar o profissional tanto do direito quanto de tecnologia. Tem vários cursos de design thinking que são aplicados para essa visão de trazer essa necessidade do advogado poder olhar e contribuir com o design. Então, o próprio Leandro, que abriu hoje a conferência aqui, ele tem um modelo de escola super diferenciado, o Instituto também que nos apoia, o IBDTI, né, que é um instituto também que está promovendo alguns cursos nessa área, o Tech Ladies, que é um movimento aqui de Curitiba, de mulheres de tecnologia, também está promovendo alguns eventos. A gente está fazendo os meetups do Curitiba Legal Hackers. Então, isso tudo tem apoiado temas muito novos que ainda não estão incorporados dentro das universidades. Eu vim do mundo corporativo e educacional, e é um pouco mais engessado, realmente, mas a gente vê vários movimentos, universidades muito interessadas em trazer isso. E eu acho que aqui em Curitiba já tem algumas iniciativas, a própria Universidade Federal. Então, a gente pode aproveitar esse momento e trabalhar com pessoas que não tenham, talvez, a qualificação, como a Amanda falou, um mestrado ou um doutorado, como o Ricardo tem, né, um curso em Stanford, que trouxe muita bagagem para ele. A gente não tem isso aqui ainda, mas a gente tem o próprio ecossistema dando esse apoio, esse reforço. Então, fica aí o convite para vocês também acompanharem. Bom, nós invertemos um pouco a ordem para poder ter como o Júlio chegar, que é uma palestra sensacional. Ele já está chegando, então eu acho que agora a gente pode encerrar esse primeiro momento, né, e partir para o café.
Exatamente. Uma pausa de 15 minutos para vocês tomarem um cafezinho e a gente já volta rapidamente com a palestra do Ricardo e do Júlio, tá? Obrigada. Obrigado.